Amém. Então, lendo este texto de Salmo 53, que Deus me deu pela misericórdia de Deus, e meditando no profundo esta passagem, a Bíblia diz que o ímpio, ele nega a existência de Deus. Veja que a Bíblia fala que o ímpio, ele nega a existência de Deus. Você crê em Deus, meu irmão? Não, eu não creio em Deus. Você não crê em Deus? Você não reconhece que há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, em cuja a presença nós estamos? Não. Diz a Bíblia que ele nega a existência. Ele nega. Não existe Deus. Ele olha para o céu, ele olha para a chuva que Deus manda para a terra, ele olha para as árvores frutíferas, ele olha para os animais, ele olha para a natureza, ele olha para ele, para os movimentos dele, ele olha para ele, ele olha para a raça humana, ele olha para a história humana, ele olha para a Bíblia e ele simplesmente nega a existência de Deus e ele se corrompe. Aí Deus me faz voltar lá no tempo de Noé, que a Bíblia diz que no tempo de Noé se multiplicaram os filhos dos homens, de uma tal maneira que o homem e a mulher encheu a terra, encheu o planeta, e junto com eles a violência. Eles não temiam a Deus, eles negaram a existência de Deus, eles eram ímpios, aquele povo que Deus destruiu pelas águas de dilúvio e se salvou Noé, se salvou só a família de Noé. Aquele povo era ímpio, eles negaram a existência de Deus e eles se corromperam todos. Eles cometiam, nós podemos imaginar, eles cometiam assassinato ali, eles roubavam, eles saqueavam, eles invadiam as residências, eles estupravam as mulheres, os homens, enfim, eles cometiam abominação, eles eram terríveis, ímpio, imagine, eles não praticavam nenhum bem com o seu próximo, seu semelhante. Ele via o seu próximo na sua frente, se ele não temia a Deus, se ele não amava a Deus, se ele negou a existência de Deus, ele negou a autoridade divina, ele negou o Deus Todo-Poderoso, ele olhou para a terra, ele vou fazer o que eu bem quiser, o que eu bem entendo. E ali o homem fazia todo tipo de maldade, eles matavam, eles roubavam, tudo que a gente vê hoje na televisão não deixa mentir. Homem matando mulher, mulher matando homem, etc, etc, etc. Então, são nesses. A Bíblia diz que o homem que nega a existência de Deus, a mulher que nega a existência de Deus e se corrompem são pessoas nécias. São pessoas estúpidas, desinteligentes, pessoas que não têm fé em Deus, não têm fé no Senhor, são pessoas nécias. Amém. Pessoas nécias são pessoas que não sabem de nada. Pessoas que não sabem de nada, são pessoas ignorantes, são pessoas estúpidas, são pessoas incapazes, são ineptas, são indivíduos nécios, são incapazes, são estúpidos, ignorantes. E nós não devemos ser ignorantes, nós não devemos ser incapazes. Existem os incapazes. Uma pessoa incapaz existe, é o nécio. Estúpida, existe a pessoa estúpida. Pessoa que não conhece a palavra de Deus, não conhece o poder de Deus, a glória de Deus.
não conhece a soberania de Deus, não conhece a justiça de Deus, não conhece a glória de Deus, não conhece o poder que Deus ressuscita o morto, Deus faz o cego enxergar, Deus faz o milagre acontecer, Deus faz a chuva descer do céu, Deus faz a ferida cicatrizar, Deus traz o bem e Deus traz o mal, Deus faz o bem e Deus faz o mal. Vejamos, quando Deus falou para Moisés, Moisés, vai tirar meu povo da terra do Egito. Moisés resistiu. Moisés, com 80 e poucos anos de idade, ele resistiu à voz de Deus. Deus se irou contra ele. Deus deu 3 sinais para ele. Deus deu uma vara para ele, deu um cajado para ele. Deus deu um bastão para ele fazer os sinais lá no povo, o povo de Deus, o povo de Israel. Ele era gago. E Deus deu essa missão para Moisés. Aquele bastão, aquela vara se transformou numa cobra e a Bíblia diz que Moisés fugia dela, mas depois Deus mandou ele pegar no bastão, não sei se foi pelo rabo ou foi pela... E ela se transformou numa vara de novo. Depois Deus mandou ele colocar a mão dele no peito e a mão dele saiu, ficou lepra, ficou leprosa, um sinal. Então, conhecer as histórias de Deus é ser uma pessoa sábia. Quando você nega as histórias sagradas, quando você segue seu próprio entendimento, seu próprio interesse, você se acha autossuficiente, você se acha capaz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Você não é nada, nós não somos nada. Nossa vida está na mão de Deus. É Deus é que nos dá força, é Deus é que nos capacita, é Deus é que nos ajuda. É colocar Deus em primeiro lugar e você e eu em segundo plano. Deus, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro o reino de justiça, o reino de Jesus, e depois todas as coisas vos serão acrescentadas. Devemos pensar primeiro nas coisas de Deus, nas histórias sagradas. E quando Deus olhou para Noé, para a geração de Noé, a Bíblia diz que Deus olhou e viu a maldade dos filhos dos homens. Você pode me perguntar, mas que maldade? As pessoas se matavam, as pessoas se enganavam, se iludiam, faziam, enfim, adulteravam. Era uma abominação terrível, adoravam os mortos, adoravam os ídolos mortos, os animais, etc, 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 se corromperam. A Bíblia diz que o que é que você se afastar de Deus? Se corromper é você negar a existência de Deus. Nós não devemos nunca negar a existência de Deus, mas existe, a Bíblia diz, o ímpio, ele nega a existência de Deus e ele se corrompe. A Bíblia está cheia de ímpios na Bíblia. Judas, ele negou a Jesus Cristo. Judas foi escolhido por Jesus Cristo para pregar o Evangelho, para uma missão, para a vida eterna. Mas ele negou a fé em Jesus. E o pior é, além de ele negar a fé, negar a existência de Jesus, ele ainda traiu Jesus por dinheiro, por moeda. Depois ele jogou as moedas fora e foi se enforcar. É isso que ocorre com uma pessoa que nega a existência de Cristo. Quando nós negamos a existência de Cristo, nós morremos, nós perecemos e nós vamos ainda para o lago de fogo de enxofre, que é a saber. Devemos saber que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Devemos saber os atos dos apóstolos de Jesus, os verdadeiros apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos que Jesus escolheu e deixou o livro de Atos dos Apóstolos. São mais de 20 capítulos, 24, 25 capítulos, que fala tudo o que ocorreu com eles, atos, ações dos apóstolos. Devemos saber o que foi que eles fizeram na terra. Devemos saber o coração. O coração de Deus é a Bíblia Sagrada.
Deus colocou na Bíblia tudo aquilo que ele vai fazer, que ele tem para fazer. Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai colocar. Os joios são os que estão dentro do reino de Deus. Estão dentro do reino de Deus, mas eles negaram a existência de Deus. Eles negaram a existência de Deus e eles se corrompem, eles são obreiros. Diz a Bíblia que o Nécio diz. Aonde que o Nécio fala? Ele fala onde? No coração dele. O coração do homem, que são o lugar onde está os sentimentos, as emoções, onde está o amor, o coração do homem, só Deus é que conhece. E mais ninguém. O coração do homem, só Deus é que conhece. E é lá no coração do homem que o ímpio nega a existência de Deus. Não é na mente dele, não é no fígado dele, não é no pulmão dele, mas é lá no coração. E lá no coração dele, só um que pode ir, que é Deus, e mais ninguém. Ele pode fingir que ama Deus, ele pode interpretar um personagem, que ele é isso, que ele é aquilo, mas lá no nosso coração, só Deus é que penetra. E ele sabe. E ele conhece o nosso, ele sabe, ele não é um ignorante, Deus não é estúpido, Deus é o homem mais sábio, Deus é sábio, é inteligente, porque ele fez esse planeta, ele sustenta esse planeta, ele nos criou do pó, ele nos formou do pó, e ele quer que a gente saiba que ele é o eu sou, que ele é o Todo-Poderoso, que para ele nada é impossível, ele ressuscita o morto, ele faz o cego enxergar. Ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca dele. Ele quer que a gente conheça o poder dele, a majestade dele. Saber, eu sou o Senhor da terra. É eu que mando, é eu que governo, é eu que decido, tanto o bem como o mal. Será que Deus sabe isso? Será que Deus sabe tudo? Porque o Deus da Bíblia é um Deus onipotente, é o Deus onisciente, é o Deus onipresente. A Bíblia fala que o Deus da Bíblia está em todo lugar. Ele opera em todas as épocas, em todas as gerações. Ele opera no passado, no presente. Quem mandou o dilúvio foi o Deus da Bíblia. Quem salvou Noé foi o Deus da Bíblia. Quem mandou Noé fazer a arca foi o Deus da Bíblia. Quem deu as instruções para Noé, conversou com Noé e mandou Moisés escrever o livro de Gênesis, o livro de Deuteronômio. Quem foi? Foi o Deus da Bíblia. Tudo foi o Deus da Bíblia que mandou. Não foi o homem. Enfim, nós éramos servos. Não tem um Deus e ele é que nos guia, ele que nos orienta, ele que nos faz, manda, vai, prega a minha palavra, anuncia o meu evangelho. Tudo é o Deus da Bíblia que está por trás. Aliás, por trás não, está nos usando, nós somos instrumentos, ele está na frente, ele está na frente de nós. Nós é que estamos por trás dele. E nós estamos aqui falando que nós não devemos ser pessoas estúpidas, nem pessoas ignorantes, nem pessoas incapazes, nem ineptas. E nem se corromper. Diante da corrupção, diante da estupidez, diante da ignorância, diante da incapacidade, dizer tudo eu posso naquele que me fortalece. Falar como o profeta João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele o viu, Deus mostrou para ele Jesus Cristo. Ele tinha quase a mesma idade de Jesus Cristo. João Batista era mais velho do que Jesus Cristo, 6 meses. 6 meses. Eles eram 6 meses, 1 ano, não tinha 1 ano de diferença. Mas João Batista olhou para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário que ele cresça e eu desapareça. A mesma coisa nós devemos falar. É necessário que Jesus cresça, Jesus apareça. Por quê? Porque Jesus é o Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta negar a glória de Jesus, negar a Jesus,
reconhecer Jesus, falar como aquele homem que estava ao lado de Jesus e falou: Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino, no teu paraíso. E Jesus falou para aquele homem e disse: hoje mesmo tu estarás comigo. Tudo isso aconteceu, Judas se matou, Judas se enforcou, e aquele homem que não fez nada para Jesus, não trabalhou, estava no estado de crucificação, era um malfeitor, ele foi salvo. Ele foi salvo do inferno, do lago de fogo, e ele está no paraíso com Jesus. Jesus falou para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É crer em Jesus, é confiar em Jesus, é não negar a fé em Jesus, é não negar a confiança em Jesus, saber que Jesus tudo pode, Jesus tudo sabe, Jesus tudo vê, Jesus faz aquilo que ele quer, que ele deseja. Amém? Aquilo que ele, porque ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, e ele é que tem o poder. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. É só para quem crê, é só para quem tem fé. A fé, ela é a certeza das coisas que não veem, mas ela é nós estamos vendo Jesus, eu não estou vendo Jesus, mas eu creio pela palavra de Deus que ele é o que ele é. O eu sou te enviou. Vai e prega na minha palavra no meio dos ímpios, no meio dos nécios, no meio de uma geração apostata. Jeremias foi enviado a um povo apostata. Jeremias foi enviado por Deus a um povo incrédulo, a um povo nécio, a um povo ignorante que não conhecia o Senhor. Era sábio para fazer o mal, praticar o mal. Mas para praticar o bem não era sábio. A prática do mal, eles eram sábios, eles eram peritos. Mas para fazer o bem, diz a Bíblia, que Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Entender. Quem busca a Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o nome do Senhor enquanto está perto, porque haverá um dia que Deus fechará a porta da arca, fechará a porta da graça, fechará a porta da salvação. Muitos vão buscar ao Senhor, muitos vão correr atrás do Senhor. A porta do céu vai se fechar, vão bater na porta do céu, e Deus vai dizer: eu não te conheço, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade. Obreiros que praticam a iniquidade. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós entramos no reino dele, que nós alcançamos a salvação de Jesus, a graça, cremos no sacrifício de Jesus Cristo pelo mundo, e através de Jesus nós tenhamos a promessa, a vida eterna. É isso o desejo de Deus, é que o homem e a mulher tenham fé, e a tua fé te salvou. Vai em paz. A tua fé, a minha fé em Jesus nos salva. Amém? E entramos no reino de Deus pela fé em Deus. Amém? Com palmas na mão, com regozijo no coração, louvando Deus da Bíblia Sagrada, porque Ele é o que Ele é. O alfa, o princípio e o fim. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus para toda a eternidade.